Vamos começar com uma reflexão, né? Abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Aos Hebreus capítulo 11. Todo mundo bem, gente? Amém? Verso 8. Amém? Amém, gente? Olha que interessante esse texto aqui. Deixa eu só achar aqui minhas anotações. Hebreus capítulo 11, verso 8, isso mesmo. Olha que interessante. Ele vai falar sobre Abraão aqui, o capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, né? Olha o que diz a palavra. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra, minha tradução é estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ponto. Todos nós conhecemos a história de Abraão, né? Abraão, homem de fé. Olha que interessante, olha que tremendo. Abraão, ele já tinha uma perspectiva da eternidade. Abraão já recebeu a revelação. O escritor de Hebreus está dizendo aqui que ele obedeceu pela fé e ele foi para uma terra que ele não conhecia. E quando ele chegou nessa terra, ele peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira. Por isso ele não fez casas com tijolos, ele habitou em tendas. Por quê? Porque ele tinha uma perspectiva de ser peregrino. A promessa que Deus entregou para Abraão vai além da promessa da terra. Ou seja, Abraão, você deve estar assistindo Gênesis, né? Abraão, toda a sua história, o pai da fé, ele peregrinou na terra da promessa. Aquela terra foi prometida para ele e para sua descendência, mas o escritor de Hebreus está dizendo que ele já tinha uma perspectiva de que aquela terra era uma terra passageira. Por isso ele habitou nessa terra como peregrino. Isso é tremendo. Olha o verso 10, irmãos. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Isso aqui é tremendo, irmãos, é muito forte. Abraão já tinha uma visão da eternidade. Abraão já tinha a revelação de que Deus, ele tinha algo superior, algo elevado. Então ele esperava o quê? A cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Vamos ver o verso 13 também. Vai falar aqui no verso 11 sobre Sara, né? A esposa de Abraão. E no verso 13. Todos esses morreram mantendo a fé. Amém, gente? Sem ter recebido as promessas. Mas tendo visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Uau, cara, isso aqui é forte. Eles não obtiveram a promessa no seu tempo. Eles manteram a fé, mas a promessa não se cumpriu no seu tempo. Por quê? Porque eles tinham um coração peregrino, declarando, acolhendo de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra, os quais diziam: tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivesse se lembrando da pátria de onde saíram, ou seja, se essa visão fosse baseada de onde eles saíram, eles teriam oportunidade de voltar.
Mas olha o verso 16, mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que tremendo, irmãos. Que revelação poderosa. Abraão já idealizava, Abraão já desejava a eternidade. E olha que poderoso a palavra de Deus está falando aqui, que eles não obtiveram a promessa no seu tempo, mas eles foram fundamentais para que essa promessa se cumprisse. E aqui está dizendo que Deus já preparou uma pátria celestial, isto é, uma pátria melhor, isto é, a celestial, verso 16. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que cidade é essa, gente? A mesma cidade que João viu, a Nova Jerusalém. E não só Abraão, mas os heróis da fé, eles viviam com o coração pela eternidade. Vamos ver isso bem no final do capítulo 11, verso 38. Hebreus 11, 38. Então nós já vimos aqui no verso 8 que Abraão, ele viveu como peregrino, e isso de forma tão literal que ele nem construiu casa. Sabendo que aquela era a terra da promessa, ele peregrinou sobre ela, não construiu casa, por quê? Porque ele esperava uma cidade a qual Deus é o arquiteto e Deus é o fundador. Não somente Abraão, mas todos os heróis da fé de Hebreus 11. Olha o verso 38. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes e cavernas e buracos na terra. E de todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa no seu tempo. Nenhum deles alcançaram a promessa no seu tempo. Mas visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Oh glória! A expectativa dos heróis da fé é a mesma expectativa que nós temos do grande dia do Senhor. De não firmarmos a nossa vida nessa terra, mas estamos com os nossos olhos na eternidade. Tem uma expressão da esposa do Alessandro Vilas Boas que me chamou a atenção em uma das suas músicas. Ele tem uma música lá que fala peregrinos, e ela começa a ministrar ali, ela fala que nós precisamos segurar as coisas com as mãos fáceis de soltar. Tudo que Deus te dá, que você não se apegue a isso. Que se for preciso você abandonar, você abandone. Porque o seu coração está aonde? Na eternidade. Nessa pátria celestial. A Nova Jerusalém. Filipenses 3:20, vamos ler? Filipenses 3:20. Coloca o relógio para mim, Wellington. Filipenses capítulo 3, verso 20. Leia comigo aí. Mas a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade não é os céus, mas ela está nos céus. De onde também esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Era essa a expectativa que Abraão tinha, que todos os heróis da fé tinham. A nossa cidade está nos céus. E nesta terra nós somos peregrinos. Por isso vivemos a nossa vida sempre estabelecendo tendas, tabernáculos. Nossa casa não é aqui. Nós temos uma pátria. E aí Hebreus 12, capítulo 12, verso
22, fazendo uma alegoria sobre o Monte Sião. Olha só, Hebreus 12, 22, para falar sobre este lugar, sobre esta cidade. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o justo juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É deste lugar, irmãos. É por isso que estamos aqui esta noite, amém? Desde Abraão, deixa eu te dizer algo, a antiga aliança, o Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Está tudo conectado, irmãos. Por exemplo, a história de Josué. A história de Josué é uma tipificação do arrebatamento da vinda do Senhor. Josué é Jesus, representa Jesus. Raabe representa a igreja. As muralhas de Jericó sendo derrubadas, todo o sistema do mundo. Jericó representando o sistema do mundo. A palavra de Deus, ela se conecta, ela está interligada. Por exemplo, as 7 festas, coloca o outro slide para mim, Wellington, das 7 festas. As 7 festas que Deus estabeleceu para o seu povo, também está conectada com todo esse propósito de Deus. A primeira festa está ali, ó. Aqui, ó, a festa da Páscoa, no primeiro dia, quando o povo saiu. Amém, gente? Quando o povo saiu do Egito, Deus estabeleceu no 14º dia, que se passou a ser o primeiro dia do calendário judaico, a festa da Páscoa. E a Páscoa nós sabemos que representa quem? Cordeiro Pascual? Jesus. Jesus morreu quando, gente? No 14º dia, o primeiro dia do calendário judaico. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, o cordeiro foi imolado. Um dia após a Páscoa, é a festa chamada, a segunda festa chamada Festa dos Pães Asmos, que é o dia em que eles comiam pães asmos, que era logo em seguida a festa da Páscoa, ou seja, no dia que Jesus morreu, logo no sábado se cumpriu essa festa aqui, ó, a festa dos pães asmos, a segunda festa. A terceira festa é chamada de festa das primícias, que ela é já no terceiro dia, que foi no domingo, quando Jesus ressuscitou, ou seja, o primeiro feixe da colheita. Então eles comemoravam o primeiro fruto, a primeira semente surgia. Foi o que aconteceu com Jesus no domingo, quando ele ressuscitou. Glória a Deus, irmãos. E por isso que a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Está aqui, ó, a terceira festa. Depois do domingo das primícias, começa a ser uma contagem de 50 dias até a festa de Pentecoste. Vou tirar aqui para quem não está com a festa de Pentecoste. Exatamente na festa de Pentecoste, o que aconteceu em Atos 2? Um derramamento do Espírito Santo. Amém, gente? Um derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecoste. Essas 3 festas aqui, ó, são as festas da primavera. Nesse dia também é comemorado o momento das primeiras colheitas. Foi o que aconteceu em Pentecoste, no primeiro grande avivamento. As primeiras chuvas. Logo no início, na festa de Pentecoste, o que aconteceu? 3.000 almas, as primeiras colheitas. Então, nessa festa de Pentecoste, o povo comemora as primeiras colheitas. Aqui na festa das primícias é o primeiro fruto. Então, o que eles fazem? Logo no domingo, quando surge o dia dessa festa, eles amarram uma fita vermelha, logo no primeiro fruto que surge, representando que aquele primeiro fruto é a primícia. Foi o que aconteceu com Jesus.
Depois de 50 dias vem Pentecoste, que é o momento da colheita. 3.000 almas foram salvas nessa primeira colheita, que é o grande avivamento. Essas 3 festas aqui, elas já se cumpriram quando? Na primeira vinda de Jesus, amém? Então essas primeiras 3 festas aqui já se cumpriram. E nós temos outras festas que elas vão se cumprir quando? Na segunda vinda de Jesus. Por isso que a Bíblia ela toda está conectada. As festas que Deus estabeleceu para o seu povo não é apenas festas que diz respeito àquele tempo passado, mas todo um propósito de Deus. Então, na segunda vinda de Jesus vai acontecer as festas das trombetas, quando Jesus vir na sua segunda vinda, que já é no momento do outono. E aqui tem um intervalo, desde Pentecoste até esse momento, a história da igreja. Então a festa das trombetas, depois a festa da expiação, que vai acontecer bem da grande tribulação. E por último, a festa de tabernáculos, que representa o milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo. Amém, gente? É tão interessante que a festa de Pentecoste, ela é dividida na metade. Então, na metade da festa foram as primeiras chuvas. Também haverá outra metade da festa, que são três festas e meia, que vai acontecer o último grande avivamento, daquilo que eu falei alguns dias atrás, das primeiras chuvas e das últimas chuvas. Ou seja, está tudo conectado na palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia está conectada. As coisas antigas são sombras das futuras. E olha que interessante aqui, o escritor de Hebreus, ele fala da Jerusalém celestial. Existe a Jerusalém da terra, hoje lá em Israel, né? O Monte Sião, mas a Bíblia também fala do Monte Sião e da Jerusalém celestial. As coisas espirituais refletem nas coisas terrenas. Não é que foi dado esse nome da Jerusalém celestial por conta da Jerusalém da terra, ao contrário. O nome foi dado da Jerusalém terrena porque Deus já estabeleceu isso lá na cidade santa, na Nova Jerusalém. Então Abraão, Davi que deu o nome da cidade de Jerusalém. Vocês estão acompanhando, sim ou não? Davi que deu o nome da cidade, ele estabeleceu aquela cidade, ele conquistou a cidade, ele deu um nome para ela, Jerusalém, terra de paz. Mas esse nome foi dado, Davi deu esse nome porque ele foi inspirado por Deus, daquilo que Deus já revelou no coração sobre as coisas espirituais. Monte Santo, Monte Sião. Salmo 48, nós cantamos esse louvor tanto do Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Quando cantamos essa canção, é uma canção profética que fala sobre a cidade onde nós vamos habitar, a Nova Jerusalém. E acho que a maioria das igrejas cantam essa canção, uma canção tão poderosa e profética. Na cidade do nosso Deus, a mesma cidade que Abraão, ele almejava. A mesma cidade que Paulo, ele teve uma revelação. Vamos ler isso rapidinho? 2 Coríntios capítulo 12. Paulo, ele teve a revelação dessa cidade. 2 Coríntios capítulo 12. Pode voltar para o outro, negão. Depois, se Deus permitir, nós vamos fazer um estudo só sobre essas festas aqui. Amém, gente? Está tudo conectado com todo o propósito de Deus, desde a primeira vinda e sobre a sua segunda vinda também. Os 7 dias da criação está conectado também com toda essa cronologia profética de Deus. Quando Deus estabelece cada dia, e cada dia representa um nível de revelação
até o sétimo dia onde Deus descansou. Também falando sobre assuntos proféticos, assuntos relacionados a esse grande momento aqui que é a vinda do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é poderosa. Basta termos fome e sede para aprendermos tudo aquilo que Deus já revelou para nós na sua palavra. Amém, gente? Está tudo conectado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Olha o que Paulo diz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Pausa aqui. Se a Bíblia fala de terceiro céu é porque existe o primeiro céu e o segundo céu. Deus no princípio criou céus no plural e terra. Então Paulo visitou o que, irmãos? Terceiro céu, o nível mais, acho que o máximo de revelação. Os judeus dizem sobre 7 céus, mas a Bíblia fala de 3. Vamos ficar com a Bíblia. Amém? Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é esse céu visível, dos pássaros, das estrelas, dos planetas, tudo que o homem pode enxergar. Esse é o primeiro céu. Amém? Segundo céu, qual que é? Efésios 6, verso 14. As regiões celestiais. Um nível de batalha, de potestade, onde Satanás se apresentou diante de Deus, lá no começo do livro de Jó. Então esse segundo céu é um lugar de batalha, de conflito, um lugar intermediário. Lembra que Daniel orou por 21 dias? Amém, gente? O que aconteceu? Houve um bloqueio no nível espiritual de batalha, que impediu a oração de Daniel. Quem já leu isso? Acho que é Daniel capítulo 10. E aí houve um principado chamado Rei da Pérsia, que ele bloqueou a oração de Daniel. Aonde? Nesse segundo céu, nesse segundo nível, nas regiões celestiais. Alguém acredita nisso, gente? Eu acredito, é Bíblia. Amém? Então nessa região celestial é onde existem batalhas espirituais, potestades, poderes espirituais que agem para impedir o reino de Deus e o propósito de Deus. Foi o mesmo lugar que Satanás se apresentou no início do livro de Jó. Lembra que a palavra fala em Jó que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e também Satanás. Ele está agindo aonde? Nas regiões celestiais. Nível de batalha espiritual. Amém, gente? Esse é o segundo nível do céu. E o terceiro é este lugar que Paulo visitou. Essa cidade santa. Os céus onde está o trono de Deus. Olha o que ele diz aqui. Ele foi até o terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Paulo está falando aqui que ele não sabe se isso aconteceu de forma literal, por ser algo tão real. Ele não sabe se foi ele mesmo com seu corpo ou fora do corpo. Mas ele tem uma experiência profunda. E aí no verso 4 ele diz: eu fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Uau, irmãos, que poderoso. Paulo foi até este lugar de revelação, o trono de Deus, a cidade a qual Deus é o fundador e arquiteto. O mesmo lugar que João visitou em uma revelação, quando ele estava onde? Em uma ilha chamada Patmos, a qual Deus entregou para ele a revelação de um livro poderoso, que é o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. Esse terceiro céu, lugar de revelação. E Paulo recebeu ali coisas preciosas, da qual o homem não é digno
de se falar. Tremendo isso, né, gente? É esse lugar que eu estou lutando, estou almejando encontrar esse lugar. A nossa pátria está no céu. Só terminando esse assunto, leia aí Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Verso 2. Sobre os três níveis do céu aí, o primeiro céu é o céu visível. O primeiro céu é o céu dos pássaros, o céu das nuvens, dos planetas, a atmosfera, onde nós enxergamos tudo. Até a parte também onde existe ali os satélites. Tudo que é visível é o primeiro céu. O segundo céu é o quê? Regiões celestiais. Efésios 6, 12. Lugar de batalha. O que está conectado a Daniel capítulo 10, o nível de batalha. Rei da Pérsia. E é tão interessante que diz a palavra que Gabriel falou para Daniel que Deus liberou um arcanjo chamado Miguel, um principado também. Então existe príncipes de Deus, e existe um principado que são das trevas. Na revelação de Daniel foi dado o nome de um desses principados como rei da Pérsia. Era um reinado muito importante que surgiu logo depois da Babilônia. Olha o nível, irmãos. Isso acontece aonde? No segundo céu. E o terceiro céu? Lugar onde está a nova Jerusalém. É claro que eu acredito que no terceiro céu também existem regiões. Porque a Bíblia fala, como nós lemos aqui em Hebreus, do Monte Santo de Deus. O Monte Sião. A cidade de Deus. Olha só a revelação aí de Apocalipse 21. Olha o que a Bíblia diz sobre Apocalipse 21. Verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Corre lá em Apocalipse 3, 12, rapidinho. Muita informação, gente? Tá pegando aí? Apocalipse 3, 12. Olha o que Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova que desce do meu Deus, e também o nome do meu Deus. A revelação é que essa cidade que está no céu, ela vai descer. Amém? Mais para frente aí nos estudos, isso vai ficar muito claro aí na sua mente, sobre todas essas revelações. Mas é só para vocês terem ideia de por que estamos aqui, por que a palavra de Deus é tão preciosa que desde o início está tudo conectado. Está tudo voltado a esse momento, a esse glorioso dia do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Cadê o horário aí, para mim saber que horas são? Vamos lá. Vamos entrar aqui então onde nós paramos a semana passada. Gente, já ficou claro aqui para nós ficou claro aqui para a gente, nós já estamos conformados, acredito que já há já estamos conformados de que a igreja, ela passará pela grande tribulação. Amém, gente? Está todo mundo conformado com isso ou não? Hã? É o que tem para hoje, né? Então,
não vai precisar mais a gente ficar tentando provar isso para os irmãos, que está todo mundo já conformado com isso. Amém? É claro que ainda existe um negocinho no coração ainda, né? Mas Deus é bom e a gente vai sendo abençoado diante da misericórdia de Deus. Então está todo mundo conformado com isso, amém? Não preciso provar mais nada, amém? Tá bom, então vamos lá, vamos caminhar aqui. Semana passada eu dei uma dica para vocês, falando sobre a primeira vinda de Jesus e sobre a sua segunda vinda. Quem está no grupo do Telegram, eu lancei lá um material que fala sobre 150 capítulos que tratam sobre a segunda vinda. Em comparação à primeira vinda de Jesus, se você fizer uma contagem, os 4 evangelhos são 89 capítulos. 89 capítulos que tratam sobre a primeira vinda de Jesus. Sobre a segunda vinda de Jesus, nós temos na Bíblia 150 capítulos. O que eu fiz? Eu fiz uma apostila para mim, pessoal, porque eu estou lendo esses 150 capítulos. Então, se você quiser montar também para você e ler esses 150 capítulos, se você pegar um capítulo por dia, vai ser muito importante, vai trazer uma expansão maior sobre esses assuntos e vai ser tremendo para o seu conhecimento. Então, lá no grupo do Telegram está lá, amém? Monta, e já que você quer fazer um devocional, pastor, eu quero fazer um devocional sobre a Bíblia, quero ler a palavra de Deus, o que você faz? Então, pega lá no grupo do Telegram, imprime, né? Qualquer coisa procura o Haroldo aí, ele está cobrando bem baratinho aí, nada que R$50 não resolve, e ele monta essa apostila para você, ó. Ó que da hora, ó. Aí você tem esse material aqui, ó, dos 150 capítulos que tratam sobre esse período todo aqui, ó. Amém, gente? E aí a gente fazendo uma comparação, 89 capítulos para tratar sobre a primeira vinda, 150 capítulos da Bíblia para tratar só sobre a segunda vinda de Jesus. Vai ser tremendo você estudar isso. Em nome de Jesus. Coloca lá, Wellington. Sumiu aqui? Primeira vinda de Jesus. Nós já aprendemos, né? O verbo se fez carne. Aleluia. Glória a Deus. A primeira vinda de Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Vamos fazer aqui uma cronologia rapidinho, só para você entender todo esse cenário aqui, ó. Hebreus capítulo 1, verso 1. Aqui é Bíblia, né, gente? Bíblia Sagrada. Vai falar sobre pelo menos 3 tempos, 3 níveis aí de tempo. Vou correr, gente, que eu tenho tanta coisa para falar, Jesus. Meu Deus, mas vai dar certo. O que diz aí, Hebreus 1? Pode ler. Parou. Antigamente Deus falou de muitas maneiras pelos profetas. Como é que está escrito aí? Aos pais pelos profetas. Estamos falando de um período. Que período é esse? Antigo Testamento. Antes da vinda de Jesus. Desde Adão, não está aqui, ó, mas só na sua mente. Desde Adão, Gênesis, Adão, Abel, Sete, Noé. Então, antigamente Deus falava através dos profetas, antiga aliança, Antigo Testamento, que vai desde Adão até o último profeta. Quem é o último profeta da antiga aliança? Malaquias, mas também podemos chamar de João Batista, porque ele foi o último profeta, o profeta que preparou o caminho. Então, esse antigamente fala desse primeiro nível, Antigo Testamento. Amém, gente? Aí o segundo, pode ler, Deise. Ponto, parou.
Então, o segundo período, nos últimos dias, ele fala por intermédio do Filho, que representa o que, gente? A primeira vinda de Jesus, amém? Então, desde a primeira vinda de Jesus, se inicia o que? Os últimos dias. Então, os últimos dias não é agora. Agora é os últimos dias, né? Mas agora é os últimos dias dos últimos dias. Mas os últimos dias se iniciou aonde? Na primeira vinda de Jesus, amém? Primeira vinda de Jesus. Esses últimos dias, eles vão terminar aqui, ó, no último dia, amém? Então, todo esse período aqui, ó, representa os últimos dias, amém? Agora vamos ler Hebreus 2:5 ou Hebreus 6:5. Pode ler, abrir os dois aí. Hebreus 2:5 e Hebreus 6:5. Só uma pausa aqui. Pastor, por que eu tenho que aprender essas coisas? O que isso vai resolver na minha vida segunda-feira, por exemplo? Tem um monte de boleto para pagar. Esses assuntos aí sobre o fim dos tempos, é necessário mesmo? É tão importante você aprender isso, irmão, porque pode ser que segunda-feira comece um período difícil, onde nós não teremos mais acesso à igreja, mais à palavra, mais à internet, porque pode ser que segunda-feira todo o cenário profético mude e você não está preparado para ele. Pode ser que segunda-feira que vem, na hora que você sair para trabalhar, um decreto a um líder mundial ou todo um sistema se levante e você não tem mais acesso à igreja. Talvez você não vai poder mais se reunir na sua casa para ler a Bíblia. Talvez você não tenha mais nem acesso à Bíblia. Aí você vai correr para a internet e talvez a internet vai estar bloqueada e você não vai poder mais acessar livros que falam sobre Deus, pregações, sermões. Por isso esse assunto é extremamente importante e tem a ver com a nossa vida. Talvez chegue a segunda-feira, você coloque o seu cartão no banco e você não consiga mais sacar o seu dinheiro que está guardado. Porque você vai precisar de um código. E esse código vai ser liberado pelo governo. E aí você, diante de uma necessidade, você vai se render a todo esse sistema. E aí, por falta de conhecimento ou por negligência, as revelações da palavra de Deus, o que você fez? Você não estava preparado. Mas glória a Deus que você está aqui hoje aprendendo tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Eita Deus tremendo. Isso aqui foi agora, irmão. Foi quentinho, hein? Hebreus 2:5 fala sobre um outro tempo. Pode ler? Hebreus 2:5. Só quero destacar, é isso? Hebreus 2:5 fala, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Ou em outras traduções, o mundo vindouro. Vamos fortalecer isso em Hebreus 6:5. No verso 4 ele diz, pois é impossível que aqueles que uma vez ou foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Século futuro. Tem um texto também de Jesus, Lucas 18:30, que vai fortalecer isso aí também. Lucas 18:30. Vou ler rapidinho aqui. Verso 29, só a nível de contexto. Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que ninguém
há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou os pais, ou os filhos, por amor do reino, que no presente século não receba muito mais, e na era vindoura e na vida eterna. Interessante isso aqui, né, gente? Jesus está falando, aqueles que renunciam hoje, nesse presente século, vai receber muito mais nesse tempo, e vai receber também na era vindoura, em um período, em um século futuro. Do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de um período que chamamos de eternidade. Que ele vai começar quando, gente? Aqui, ó. Nesse momento. Mundo vindouro. Ele começa com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Amém, gente? Então, antigamente, Antigo Testamento, últimos dias, primeira vinda de Jesus, e aqui nós aprendemos a semana passada, né? Jesus Cristo subiu aos céus, 40 dias depois que ele ressuscitou. Quem crê nisso? E Atos 1:10 vai dizer que assim como ele subiu, ele há de vir. Os anjos falaram lá para os discípulos, vocês estão olhando para o alto, esse mesmo Jesus, do mesmo modo que vocês o viste subir, ele irá voltar. Aleluia? Glória a Deus. Então, todos os sinais proféticos registrados na palavra de Deus, que quando você lê os 150 capítulos da Bíblia, vão ficar bem claros na sua mente, começaram a se cumprir. E Jesus, em Mateus 24, falou dos sinais, e um dos primeiros sinais que ele falou foi sobre a destruição do templo. Amém, gente? Não ficará pedra sobre pedra. E isso aconteceu quando? Aconteceu no ano 70. Irmãos, quando eu terminar esse estudo do Apocalipse aqui, se Deus permitir, até o final do ano nós venhamos terminar, eu gostaria de começar uma imersão sobre a história da igreja, amém? Então a gente vai estudar aqui sobre toda a história da igreja, amém? Posso contar com vocês? Se Jesus não voltar até lá, né? Amém? Então, começou todos os sinais. Aí em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, fala sobre esses sinais aqui, que todos vocês já estão carecas de saber sobre ele, né? Espírito do engano, o que mais? O que mais, gente? Rumores de guerra, nação contra nação, amém? Fome, terremotos, pestes, todos esses sinais aqui. E aí Jesus deu uma revelação profunda para nós, que a vinda dele, a segunda vinda dele, só acontece depois de todos os sinais. E aí nós tratamos sobre os últimos sinais. Quais são os últimos sinais, gente? Pode falar, negão, não tenha medo não. A manifestação do anticristo, de um príncipe que virá, que está escrito ali, para uma aliança durante uma semana, da qual falou o profeta Daniel. Vamos ler Daniel 9:27 rapidinho? Vamos lá? Tenho meia hora aqui para a gente concluir pelo menos tudo isso aqui. Eu quero avançar com vocês aí, porque tem muita coisa para a gente tratar aqui. Daniel capítulo 9, já deixa a sua Bíblia aberta em Daniel aí, pode ser que nós vamos voltar aí em alguns textos. Daniel 9:27. Daniel é um livro de revelação. Ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Amém, gente? Nós temos o Apocalipse do Novo Testamento escrito por João. E o livro de Daniel, que está no Antigo Testamento, é considerado também um Apocalipse. Por quê? Porque ele trata dessas profecias aqui. É tão poderoso o livro de Daniel, que desde o capítulo 2 de Daniel, com o sonho do rei Nabucodonosor, e isso é poderoso, que não tem um ateu
que consiga ganhar nenhum debate se você estiver bem apto em explicar o livro de Daniel. Porque já no capítulo 2 de Daniel, ele vai trazer a revelação de um sonho do rei Nabucodonosor, de uma estátua que ele teve, e a cabeça da estátua era de ouro, a parte dos peitos era prata, bronze, e as pernas ferro e barro. E aí, se você ler, claramente você vai ver ali na revelação do sonho, depois a explicação que fala sobre os impérios que dominaram desde os dias de Daniel, posterior aos dias de Daniel. A palavra de Deus, irmãos, tem que ter muita fé para ser ateu, porque a palavra de Deus é tremenda. Tem pessoas que não conseguem crer no livro de Daniel justamente por conta da precisão das profecias. Daniel estava exilhado lá na Babilônia, 586, e ele recebeu a revelação dos impérios que seriam levantados depois do rei Nabucodonosor. E aí cada parte daquela estátua representava um império que caiu. O primeiro foi o rei Nabucodonosor, cabeça de ouro, e Daniel já falou, seu reino é grande, mas ele vai ser destruído. Virá um rei depois de você. E aí, depois do reinado do rei Nabucodonosor, veio um outro império, justamente naquela passagem que o descendente do Nabucodonosor lá, o Beltesazar, estava fazendo uma festa, e aí escreveu na parede. Quem lembra daquela passagem? Aquela mão misteriosa. E ali naquele momento o reinado de Nabucodonosor acabou e se levantou outro reinado. É poderoso. Que acho que é o reinado da Pérsia. Medos e persas. Depois daquele reinado vem um outro reinado que foram os gregos, Alexandre o Grande. E posterior, nos dias de Jesus, o último império que se levantou foi o Império Babilônico. Olha que tremendo. Uma revelação que Daniel teve profética sobre os impérios. E o que é mais interessante em Daniel capítulo 2, que Daniel fala de uma pedra que foi lançada dos céus, e essa pedra veio e atingiu quem? A parte mais frágil da estátua, que era a parte ferro e barro, o Império Babilônico. E quem é essa pedra, gente? Jesus é essa pedra. É tão poderoso que essa pedra cresceu e ela invadiu. Pode falar, Sandro. Romano, perdão. Só para ver se você está ligado, meu. Pegadinha, né? E essa pedra cresceu e ela dominou. Ou seja, o livro de Daniel é um livro profético. Amém, gente? E aí Daniel também recebe uma revelação no capítulo 7 sobre 70 semanas. 70 semanas proféticas, que vai de um período que dura 490 anos. 490 anos. E aí no verso 25, vamos ler, só para nível de conhecimento. Deus ajude que possamos fazer um estudo aqui, pelo menos umas 3 aulas só sobre Daniel, e você vai ficar craque em Daniel. Porque Daniel é um nome muito bonito, entendeu? Vale a pena. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe-se e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Pausa, vírgula. Levítico 25, 8 vai falar por que nós chamamos essas semanas de anos. Corre aí para Levítico 25, 8, rapidinho. Beleza? Posso ler?
Levítico 25:8, falando sobre o ano do jubileu e sobre as contagens, ele diz assim: contará 7 sábados de ano, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias dos 7 sábados de ano serão 49 anos. Pastor, não entendi nada. Resumindo, profeticamente, quando Daniel recebe essa revelação das 70 semanas, por ele ser um judeu e estar acostumado com todas as contagens judaicas, com a festa do jubileu, com a questão do sábado, ele sabia que essas 70 semanas de anos 70 semanas representavam uma contagem, cada semana representava um período de 7 anos. Amém, gente? Amém? Então, resumindo, depois você vai ficar bom nisso aí. Pode falar. Lembra que Jesus falou que você não tem que perdoar só 7, mas 70 vezes 7, porque Jesus estava falando o quê? Não, você não tem que perdoar só um dia, mas você tem que perdoar até a segunda vinda. 490 vezes representam 490 anos, uma contagem representando aí. O pessoal está afiado, não está usando nem Bíblia ali. 9:27, olha o que diz. Vamos continuar a leitura. Do onde eu parei, no verso 25. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. E depois de 72 semanas, o ungido será tirado e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como uma inundação até o fim. Haverá guerra, assolações estão determinadas. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Resumindo e deixando de uma forma bem simples para você pegar aqui essa questão dessas 70 semanas. 69 semanas já se cumpriu, desde a construção, no momento que Ciro mandou reconstruir Jerusalém, porque foi destruída, depois de Daniel. Então Daniel, ele está vivendo aquele período lá, está na Babilônia, e ele está orando a Deus, pedindo revelações sobre a cidade dele, e Deus entrega revelações profundas para ele, sobre os impérios que viriam depois dele. Está pegando, gente? Então o Ciro lá, Esdras, Neemias, fala sobre isso aí, reconstrução dos muros, lembra? Os muros reconstruídos, já ouviram pregações sobre isso, né? Os muros reconstruídos, o livro de Esdras fala sobre o templo sendo levantado, a adoração. Daquele momento ali de Esdras e Neemias, de todo aquele período ali, até o momento de Jesus Cristo, se cumpriram profeticamente 69 semanas, 483 anos. E se você fizer uma contagem cronológica, se você pegar e se aprofundar nisso, vai bater exclusivamente com esse momento aqui, ó. Até esse momento aqui, ó, de Jesus. As 69 semanas de Daniel se cumpriram. Agora o que acontece? Falta uma semana para bater toda a contagem. Essa semana representa esse período aqui, ó, que antecede a segunda vinda de Jesus, que nós conhecemos como grande tribulação. Pegou, gente? Pegou aí? Amém, ô Tiago? Então, da semana de Daniel, falta essa última semana profética que se cumprir, que são 7 anos. Então, esquece semanas, agora fixa na sua mente aí 7 anos. Amém? Declare comigo, 7 anos. Uma semana, 7 anos. Uma semana igual a 7 anos. Pronto, acabou.
Isso, olha, o santo tá bom, hein, Sandrão? Caramba, mano. Olha o que diz o verso 27. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Quem fará uma aliança com muitos por uma semana? O assolador, o anticristo. Aqui, ó, o príncipe que virá. Daniel 7 fala, dá o nome dele de chifre pequeno. João chama ele de o filho da perdição. Paulo chama ele de um iníquo. Esse cara aí que vai se levantar. Esse corintiano aí. Esse corintiano aí. Aqui, ó, ele vai fazer uma aliança. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5 sobre falsa paz e uma falsa segurança. Justamente nesse momento aqui, a segunda profecia de Apocalipse é a abertura do primeiro selo, Apocalipse 6. Depois nós vamos pegar só Apocalipse. Não adianta eu ler Apocalipse agora com vocês, se você não tiver toda essa visão cronológica, todo esse entendimento aqui. Depois, quando nós começarmos a ler Apocalipse, vai ficar bem claro para você. Eu tenho 15 minutos para encerrar. Então, na metade do ano, na metade da semana, dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto. Esse primeiro momento aqui, nós aprendemos, então, é a ascensão do anticristo. É o momento da glória dele. O momento que ele vai se levantar. Por isso que Apocalipse 6 vai falar que ele tem um arco na mão e ele sai para guerrear, para vencer. Então esse primeiro momento aqui é um momento de glória. Você vai ver aqui nesse primeiro momento a ascensão dos 4 inimigos de Deus. Ou a trindade satânica. Porque o diabo ele imita Deus em tudo. O dragão, Apocalipse 12, representando o diabo. A besta que surge do mar, representando o anticristo. E a besta que surge da terra, representando o falso profeta. Por que são 4? Porque também fala da Babilônia, o sistema. Então são o quarteto satânico aí, que vai se levantar nesse período aqui, ó. O anticristo, o dragão que está por trás de tudo isso, né? O diabo, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, representando um sistema. É nesses 3 anos e meio aqui de glória. Nesse período aqui vai acontecer algumas profecias que estão registradas no Apocalipse, que vão ser todas estabelecidos aqui, ó. Um sistema único, um sinal na testa, na mão, né? Tudo aqui nesse período aqui, ó, de 3 anos e meio. Uma falsa estabilidade econômica vai se levantar nesse período aqui. Mas quando chegar na metade da semana, segundo a profecia de Daniel, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e ele vai se apresentar de forma clara, ele vai se revelar. Quando ele se assentar no trono lá em Israel, em Jerusalém, para guerrear e para estabelecer ali uma perseguição contra tudo que se chama Deus, a família Israel, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí o coro começa, um período de perseguição dos santos. Vamos ler Daniel 7, 25? Cara, eu achei que ia dar tempo, viu? Eu sou fraquinho com o negócio de horário. Eu me perco todo dia. Pode perguntar, irmã. Certo. Então, segundo a profecia de Apocalipse, quem se entregar para o sistema não vai ter mais chance. Vamos ler Daniel 7, 25? Daniel 7, 25, que diz aí, gente?
Você viu, gente? Aqui, ó. O que ele vai fazer aqui? Ele vai falar palavras contra o Altíssimo, vai oprimir os santos do Altíssimo, a igreja, Israel, amém? Vai ser uma perseguição aí, ó. Procurará mudar os tempos, ou seja, datas, vai mudar tudo, gente. Vai ser uma revolução. Calendários, datas cristãs, já tem toda uma vontade de mudar tudo isso aí. Então, nesse período vai acontecer tudo isso. Hã? Pode falar alto, negão? Até a linguagem, tá vendo? Tudo isso aí, cara. Calendário. A lei agora vai ser a dele. É ele que domina a lei agora. Não tem mais. Ah, mas a Constituição, aqui não tem Constituição, filho. No Brasil já acontece isso, né, gente? Mais ou menos. Não tem a Constituição do Brasil. Mas nesse período, o que ele vai fazer? Ele que vai dominar. É o Supremo Federal. Os santos lhe serão entregues na mão. Aí vai falar, por um tempo, tempos e metade de um tempo aqui, ó. Então esse período é chamado de perseguição dos santos, grande tribulação. Um período em que esse líder, essa pessoa aqui, ele vai se levantar contra os santos, os escolhidos de Deus. Amém, gente? Depois a gente volta para essa... Vamos ler comigo Daniel 11:32. Daniel 11:32. Pastor, mas nós não vamos estar aqui. Espero que não, né, gente? Daniel 11:32. Confirmando, mais uma vez, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, amém, gente, ó, ele fez uma aliança, por uma semana, 7 anos, ficou claro, amém? Ficou claro, né? Fez uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, o que ele vai fazer? Ele vai fazer cessar o sacrifício, a oferta, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o Daniel. Não, desculpa, eu estava lendo Daniel 9:27. Vamos voltar, Daniel 11:32, perdão. Valeu, Deise. Ele perverterá com engano os que tiverem violado a aliança. Eita, gente. Pode ler, negão. Ele usará de adoração e conquistará os que violaram a aliança. Ixi. Mas o povo que conhece o seu Deus, oh glória, se tornará o quê? E mostrará resistência. Oh glória, isso é profecia, irmão. Hã? Pode ler. Aleluia, irmão, fará proezas, meu Deus do céu. Ao mesmo tempo que esses dias serão os dias mais difíceis, serão os melhores dias, os dias mais extraordinários de toda a história. Amém, gente? Se você ler sobre as duas testemunhas, que vai ter uma autoridade tão grande, meu Deus do céu, o negócio é forte, aleluia. Apocalipse 14:12. 12. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, irmãos, nesse período aqui haverá resistência contra todo o sistema,
e nós vamos perseverar, amém? Aqueles que estiverem vivos para o glorioso dia do Senhor, eles vão ser perseverantes até o fim, amém, gente? Glória a Deus. E chegando aqui nesse finalzinho desses 3 anos e meio, que serão dias de muita perseguição, grande tribulação. Então, quando chegar aqui nesse momento, no final, depois de que todos os sinais que Jesus deixou declarados, depois da apostasia, depois da manifestação desse grande homem, então Jesus Cristo surgirá com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que venho nas nuvens e todo olho o verá. E nós já estamos conscientes de que isso vai acontecer após então o grande dia do Senhor, a segunda vinda, da mesma forma que ele subiu aos céus, ele há de voltar. O que vai acontecer aqui para a gente finalizar nossa aula de hoje, que eu quero só trabalhar esse pedaço aqui, ó, tá bom? O que vai acontecer aqui, irmãos, na segunda vinda de Jesus? 1 Coríntios 15, 51, rapidinho, lê lá. 1 Coríntios 15, 51 e outro abre 1 Tessalonicenses 4, 16. Vamos lá que eu tenho que cumprir meu horário, pelo amor de Deus, gente. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós veremos transformados. Ô glória, amém, irmãos? Quando Jesus Cristo voltar, vai acontecer algumas coisas que as profecias dizem. Ele virá nas nuvens, amém? Apocalipse 1, 7, ele virá nas nuvens. Mateus 24, 31, eis que vem nas nuvens com poder e grande glória. E vai acontecer, o Paulo diz que vai acontecer 2 coisas aí. O que? A ressurreição dos mortos e a transformação dos que estão vivos. 1 Tessalonicenses 5, 16, vamos lá. Depois nós que estivermos vivos, pode ler o outro aí. Amém, glória a Deus. Já ficou claro para a gente que a segunda vinda de Jesus será visível, todo olho verá, amém, gente? Será como um relâmpago que vai surgir de um lugar para outro e se mostra, amém, gente? Vai ser com muito barulho, trombeta de Deus, ao soar da trombeta de Deus, amém, gente? Vai ser com barulho, e o que vai acontecer? Antes do arrebatamento vai acontecer o quê? Ressurreição. Quando acontece a ressurreição? João capítulo 6, rapidinho, corre. João capítulo 6, verso 40, rapidinho. Jesus ele falava já sobre a ressurreição, já. João 6, 40. Aleluia, gente. Jesus já falou que essa ressurreição ela vai acontecer quando? Quando, gente? No último dia aqui, ó. O grande dia do Senhor. Últimos dias, começa aqui, até o último dia, que é o dia da segunda vinda do Senhor. Vai acontecer o quê? Ressurreição. Irmãos, é tão importante a ressurreição. A ressurreição é um pilar da nossa fé, gente. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar nesse dia aqui, ó. A ressurreição ela é tão importante,
Porque se nós não entendermos ressurreição, nós não vamos entender esse restante aqui. Ó. O propósito de Deus é céus e terra. Então, para você viver em céus e terra, você precisa ter um corpo. Por isso que Hebreus 11, que nós lemos, diz que eles estão esperando. Todos os que morreram em Cristo estão esperando por esse grande dia. Eles não obtiveram a promessa. Abraão, Moisés, não obtiveram a promessa. Eles não contemplaram a promessa, mas já viveram por essa promessa. E eles estão aguardando esse grande dia aqui. Aonde eles estão aguardando? Eu creio que eles estão no céu, na cidade santa. A mesma cidade que Paulo visitou, eu creio nisso. Né? Depois isso aí é complicado explicar para vocês, né? Ele levou cativo o cativeiro, isso aí é difícil, não adianta falar agora não, porque vai gerar. Mas eu creio que eles estão nos céus, nesse terceiro céu, amém gente? Eu creio que eles estão lá, existe uma outra linha que crê de outra forma, mas amém. E na segunda vinda de Jesus, vai acontecer o quê? A ressurreição. Todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E os que estiverem vivos, que passaram por todo esse período perseverantes também, fiéis, não se dobraram ao sistema. Gente, é tão importante aqui, ó, que Jesus vai falar no final aqui: vinde benditos de meu Pai, Mateus 25, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Nesse momento aqui vai ser um momento que nós vamos ter que estar unidos. Por que eu acredito que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação? Porque Jesus já orou em João 17 falando: eu quero que eles sejam um. E hoje a igreja não está vivendo em unidade. A igreja está dividida, cada um na sua razão social. Cada um cuidando das suas coisas. Cada um preocupado em prosperar. Uma igreja quer ser melhor que a outra, divisão. E tudo isso que a gente vê hoje. Então, nesse período vai ser um momento de purificação, um momento em que a igreja vai ter que se ajudar, um momento que os recursos financeiros serão poucos, então a gente vai ter que ajudar os pequeninos, dar comida àquele que precisa. Vai ser um momento que a gente vai ter que estar unidos, tirar do seu para dar para o próximo. Eita Jesus, tremendo. Pode falar. Ah, irmãos, os que não morreram em Cristo, vixe. Vamos vamos ressuscitar, mas não agora. Aqui é a primeira ressurreição, gente. A primeira ressurreição, ela é para os salvos. Apocalipse capítulo 20, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Daniel capítulo 12, vamos lá e a gente encerra. Oi. É isso mesmo, tá vendo? Isso mesmo. Daniel capítulo 12, vou ler rapidinho. Naquele tempo Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, aleluia. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu a nação até então. Naquele tempo o teu povo e todo aquele cujo nome estiver escrito no livro será salvo. Mas muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e responde a do irmão Zé, outros para a vergonha e desprezo. Mas Daniel, ele fala da ressurreição, mas ele não divide essa ressurreição em duas. Apocalipse vai fazer essa divisão. Apocalipse 20 vai fazer essa divisão. Pode continuar aí, Daniel, eu vou ler Apocalipse 20 rapidinho. Apocalipse 20. Mas o verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre ele, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante os 1000 anos. Daniel fala das duas ressurreições aqui, mas ele não divide. João
já faz a distinção das duas ressurreições. Essa primeira é para os salvos. Todos os que morreram desde Adão, tá pegando, irmão Zé? Os que morreram desde Adão no Senhor. Todos os que morreram pela promessa, Hebreus 11. Todos os heróis da fé, todos os que trabalharam pela esperança messiânica, que deram as suas vidas, até os dias de Jesus, e dos dias de Jesus, todos os santos, apóstolos, profetas, que viveram em todo esse período, aqui irmãos, até esse exato momento, todos os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E segundo Paulo, em 1 Tessalonicenses, isso vai acontecer em uma ordem. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitam. Então vai acontecer uma ressurreição, amém? E essa ressurreição é muito importante para que o propósito de Deus continue, a história continue aqui. Vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E isso vai ser como? Num abrir e fechar de olhos. Não é a vinda de Jesus que é num abrir e fechar de olhos, mas é a transformação do corpo, que é num abrir e fechar de olhos. A gente até canta um louvor, mas não tem problema cantar não, gente. Ele virá num piscar de olhar. Não está assim teologicamente correto, mas assim, a gente entende e não tem problema cantar não, tá bom, gente? Mas você sabe que o que vai acontecer é a transformação do corpo, que será no abrir e fechar de olhos. Aí ponto, para encerrar esses dois momentos aqui, ó. Vamos ler o verso Daniel 12, 12. 11. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Ixi, mais dias, pastor. Não era 1260? Feliz, aí Daniel ainda fala, feliz dos que espera e chega aos 1335 dias. O que é isso, pastor? Difícil, hein? Segundo a profecia de Daniel, feliz é os que chegam não só nos 1260 dias, mas os que chegam a 1335 dias. Nós temos uma visão na nossa mente que tudo isso vai acontecer em um dia só. Sabe? Que a vinda do Senhor, Ele virá nas nuvens, vai acontecer o arrebatamento, a ressurreição. E em seguida, segundo a profecia de Zacarias, Ele vai pisar os pés em Jerusalém, vai destruir o anticristo. Segundo Apocalipse 16, 16, acontece uma guerra chamada Guerra do Amargedon. A ira de Deus sendo derramada. Jesus vem, irmãos, para derramar a ira dele sobre todos os inimigos de Deus. Eu preguei isso aí esses dias, né? Lembra que eu falei? Que ele vai esmagar. Então, Daniel fala sobre mais um período de tempo. Então, segundo essa profecia de Daniel, acredita-se que essa guerra do Armagedon, esse período de batalha, que está registrado em Apocalipse 19, Apocalipse 11, Apocalipse 17, Apocalipse 16, ele se dará por 30 dias. Joel. Pode, vai. Isso, multidões no Vale das... Caramba, Sandro! Irmãos, a Bíblia fala que depois da vinda de Jesus, amém, gente? Posteriormente à vinda de Jesus, ele vem para destruir o anticristo, ele vem para destruir todos os que fizeram aliança com ele, todas as nações que fizeram aliança com esse líder. Então vai começar aqui, Jesus vem, ele pisa no monte, Zacarias 14, né? Ele vai pisar em Jerusalém mesmo, ele vai dividir um monte. É por isso que lá em Jerusalém hoje, em frente ao portão principal, os árabes eles fizeram o quê? Eles colocaram um cemitério.
porque eles dominaram aquele pedaço. Por quê? Porque, segundo as profecias, o ungido, o Messias, ele não pode tocar naquilo que é impuro. Então eles fecharam as portas, os árabes fecharam aquela porta, eu fui lá, a porta está fechada, em frente à porta tem um cemitério, porque segundo a profecia de Zacarias, o Messias vai entrar, e ele vai entrar por aquelas portas. Por isso que foi feito esse bloqueio. Mas ele virá com poder e grande glória. E a profecia de Zacarias diz que quando ele virá, o monte vai se dividir em duas partes. Então, irmãos, se prepare para a terceira guerra mundial. A última guerra. Chamada Guerra do Armagedon. Que ele virá com os seus anjos, os santos que ressuscitaram, e nós, os que estivemos vivos, em um corpo glorificado. Esse período aqui, 30 dias de guerra, segundo essa profecia. Feliz o que espera e chega. Não, verso 11. Haverá 1290 dias. E o verso 13, feliz o que espera e chega aos 1335 dias. Então, fazendo uma contagem bem rápida, esse período aqui dá 1260 dias. Mas Daniel fala sobre mais 30 dias, 1290 dias. E ele fala, feliz os que chegam aos 1335 dias. Então, para entendermos isso aí profeticamente, acredita-se que nesse período vai acontecer duas coisas poderosas. A guerra do Armagedon, e vai acontecer o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Vamos ler esse último texto para encerrar nossa aula. 1 Coríntios capítulo 5. Deixa eu ver se é 2 Coríntios mesmo. Tá pegando, gente? Isso. Mano, vocês estão... Por que acredita-se que, nesse período, irmãos, porque no céu, na parte gloriosa, não pode haver um tribunal de julgamento que vai ter constrangimento. É por isso que acredita-se que esse lugar, esse tribunal, ele será na terra, não será no céu. Olha aí o que Paulo diz, espera aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. É o momento em que receberemos os galardões. Paulo também fala isso em Romanos 14, 10. Eu falei que era o último texto, né? Toda vez que o pastor falar que é o último texto, pode ser que ele leia mais 2, tá? Isso é normal. Romanos 14, 10, já era. Nota aí. Mas tu que julgas o seu irmão, ou também que despreza o teu irmão, você que fica julgando e fica desprezando, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, por estar escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Nesse período aqui, irmãos. Para poder se encaixar com essa profecia de Daniel sobre 1335 dias. Então é como se ampliasse mais um período de dias aqui, para finalizar a guerra e para ter um tribunal. Mas esse tribunal não é um tribunal para condenar, é para condenar as pessoas, porque justo aqui, nesse momento aqui, o anticristo e o falso profeta, eles serão automaticamente lançados no lago de fogo. Aqui, Jesus vem. Amém, gente? Ressurreição, arrebatamento, destrói o anticristo, que é o falso, a besta que saiu do mar, e o falso profeta, e eles são exatamente
lançados aonde? No lago de fogo. Nessa guerra aqui chamada Guerra do Armagedon. E após esse momento, Cristo venceu, Apocalipse 19. Eu não vou conseguir ler, meu. Dá vontade de ler, gente. Vou ler, vai. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes, gente? Então tá bom, vocês estão felizes, eu estou feliz também. Apocalipse 19. Vou ler do verso 11. Então eu vi o céu aberto, um cavalo branco, aleluia. Cavalo branco, Jesus vindo do céu, poderoso. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Ei, gente, esse sangue que está salpicado no manto dele não é o sangue da cruz, porque na cruz ele verteu todo o sangue. Que sangue é esse, pastor? Vamos continuar lendo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome era o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus, quem são os exércitos dos céus? Os anjos. Seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. E uma espada afiada lhe saía da boca para ferir as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Jesus aqui, irmãos, ele veio como cordeiro, mas aqui ele vem como leão da tribo de Judá, o cavaleiro do cavalo branco. E ele vem com suas vestes tão salpicadas de sangue, mas esse sangue não é o sangue da cruz. Segundo Isaías capítulo 63, é na hora que ele destrói os inimigos de Deus. Vai pisar na cabeça da serpente e de todos os inimigos. Olha o que diz aí. E ele regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. É esse sangue, irmãos, o sangue dos inimigos de Deus, que está sobre a roupa de Cristo. No manto sobre a coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai para a grande ceia de Deus. Aí o verso 18, para comerdes a carne, tira as crianças da sala, tá, gente? Para comerdes a carne dos reis, dos comandantes, dos poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Só para terminar. Então vi a besta. Quem é a besta, gente? O anticristo, a besta. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para atacar quem, gente? Imagine uma guerra, gente. A gente tem uma visão meio romântica demais, mas imagine uma guerra. Jesus, um exército, a igreja, vindo para destruir o anticristo e todos os seus aliados. O que a Bíblia diz aí? Que eles ainda vão se reunir para atacar aonde? Aqui, ó, no Vale do Meguido. O que é o Vale do Meguido, gente? Eu fui lá, é uma planície assim, ó. Aconteceu outras batalhas, pode ficar de pé que a gente já encerra. Aconteceu outras batalhas nesse período, batalha de Josafá, nesse lugar aqui, ó, Vale do Meguido, Vale do Armagedon, onde os inimigos de Deus serão destruídos. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que realizou diante dele sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde. E os demais mortos foram mortos pela espada que saía da boca que aquele estava montado no cavalo. E todas as aves do céu se fartaram
da carne deles. Tudo isso vai acontecer, irmãos. Aonde? Na segunda vinda de Jesus. Após esse momento, então, Paulo fala de um tribunal onde Deus vai recompensar. E aí eu termino esse estudo falando, vale a pena ser fiel a Deus. Ele vai recompensar. E a recompensa vai ser aqui, irmãos. Um tribunal, uma entrega de galardão. Porque Deus é justo. Você acha, irmãos, pensa comigo. Salvação é mérito de Cristo. É graça. Mas, quantas pessoas deram a vida delas? Cabeça. Como o próprio João Batista, que deu a sua cabeça. Os apóstolos, que morreram, dando a vida deles. Você acha que Deus seria injusto? E a recompensa deles seria a mesma recompensa que nossa, que hoje tem Netflix, come bolacha com Nutella, tira férias todo ano, gente, anda de carro para lá e para cá. Então, nesse momento aqui, ó, será um momento do tribunal onde Cristo vai entregar os galardões, onde vai recompensar cada um segundo a sua obra. E para fechar com a profecia de Daniel, conta-se 45 dias. Imagine, irmãos, como será esse tempo, hein? Que julgamento e como será esse momento de entrega de galardões. Ou seja, concluindo a pregação, vale a pena ser fiel a Deus. Você vai perder hoje, mas você vai ganhar aqui, ó. Você está trocando 70 anos da sua vida, 75 anos da sua vida, está renunciando muita coisa, mas aqui, ó, aqui vai ter recompensa para você em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, por esse estudo, por esse momento. Que o Senhor venha, Senhor, abrir mais a nossa mente e abrir o nosso coração, que haja interesse, que haja fome, Senhor. Que não fique apenas nesse estudo hoje, Senhor, que não fique apenas nessa noite, mas que possamos ser despertados a estudar, a buscar, Senhor, a conhecer mais sobre essa palavra, sobre tudo aquilo que o Senhor revelou na Tua palavra, Senhor. E nos prepare, Senhor, nos encha de expectativa, de esperança, venha nos fortalecer, Pai, venha nos encher, venha, Senhor, sobre nós com a Tua glória, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, para que sejamos, ó Deus, a igreja, Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, a igreja, Senhor, que irá, Senhor, suportar toda perseguição, toda aflição, para a glória do Teu nome. Amém. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, levanta a sua mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Quem crê, diga amém. Próxima aula a gente vai terminar isso aqui, gente, amém? Terminar mesmo. Próxima aula você vai mergulhar, nós vamos mergulhar nisso aqui, amém?